Dossiê confidencial. Arquivo número 003. Existe um tipo de mistério que não precisa de sangue para assustar. Ele só precisa de silêncio. Um navio inteiro, no meio do Atlântico, com comida a bordo, velas armadas e ninguém, sem pedido de socorro, sem corpo, sem pista óbvia. Só a sensação de que a tripulação saiu às pressas e nunca mais voltou. Hoje a gente abre o dossiê Mary Celeste, linha do tempo, sinais a bordo e a hipótese mais provável. Sem romantizar, sem lenda de internet. Vamos colocar as datas na mesa, o que foi encontrado de verdade. E o cenário que melhor explica por que um capitão prudente abandonaria um navio que ainda estava de pé. A Mary Celeste era uma brigantina mercante. Nada de navio fantasma de filme. Era trabalho, rota, carga, risco, rotina. Em dezembro de 1872, um outro navio, o Dei Gratia, avista algo estranho no horizonte. Uma embarcação seguindo de forma irregular, como se estivesse andando sozinha, sem comando claro. Quando eles se aproximam, a primeira sensação é que algo está errado. As velas não estão do jeito que um marinheiro cuidadoso deixaria e o convés dá sinais de abandono. Então, eles fazem o que qualquer tripulação faria diante de uma possível emergência no mar. Enviam um grupo de abordagem. E é aí que o caso nasce oficialmente. A bordo não tem ninguém. Nem o capitão, nem a esposa, nem a filha, nem os homens. O navio está danificado? Não. Está pegando fogo? Não. Foi saqueado? Não do jeito que você esperaria. E essa contradição é o combustível do mito. Por que abandonar algo que, aparentemente, ainda flutua e ainda funciona? Para entender o como, a gente precisa do quando. Linha do tempo sem pressa. Início de novembro de 1872. A Mary Celeste parte de Nova York com destino a Gênova, Itália. A bordo estão o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, a filha pequena e a tripulação. A carga principal é álcool industrial em centenas de barris, carga valiosa, mas também delicada. Não é o tipo de coisa que você trata com descuido no porão. Dias passam, o Atlântico não perdoa. E aqui entra o detalhe que define o mistério. A última anotação conhecida no diário de bordo acontece no fim de novembro, indicando que o navio estava na região próxima aos Açores. Depois disso, silêncio. Entre o último registro e o momento em que o Dei Gratia encontra a embarcação, há um intervalo de vários dias em que a Mary Celeste ficou sozinha no oceano, navegando de forma imperfeita, mas navegando. O que aconteceu nesse intervalo é o coração do caso, e a nossa única chance de reconstruir é olhar para os sinais deixados no navio, como se fossem vestígios de uma saída rápida. O primeiro choque de quem entra num navio abandonado é perceber o que não aconteceu. Não havia sinais claros de luta, nada de sangue, nada de marcas evidentes de violência no convés, e isso, por si só, derruba as teorias mais cinematográficas de cara. A carga não tinha sido levada como um saque. Quando pirataria entra na conversa, você espera roubo evidente. E aqui, as evidências não apontam para isso como narrativa principal. Havia provisões, comida, água, itens do cotidiano. Ou seja, não parece que foi uma evacuação lenta por fome e desespero ao longo de semanas. Parece algo mais súbito, um agora. E tem outro detalhe muito importante. As coisas pessoais e o ambiente interno estavam bagunçados de um jeito específico. Não bagunça de destruição. Bagunça de água entrando, umidade, objetos deslocados, como se o navio tivesse enfrentado tempo ruim e a cabine tivesse sido molhada por entradas de água pelas aberturas.
Em termos investigativos, isso sugere uma coisa. O navio passou por estresse ambiental, mar e vento, mas não por um ataque brutal. Agora, o que realmente levanta a sobrancelha. O bote salva-vidas estava ausente. Esse é um dos sinais mais fortes de abandono voluntário, porque o bote não some sozinho, com o navio inteiro intacto. Se ele não está lá, alguém provavelmente usou. Havia água no porão. Não o suficiente para garantir naufrágio imediato, mas suficiente para assustar, dependendo do contexto. E aqui entra o detalhe técnico que vira gatilho. Se você mede mal essa água, você entra em pânico rápido. Havia indícios de tentativa de medição e inspeção, como se alguém estivesse preocupado com o nível de água e tentasse acompanhar ou confirmar o quanto estava entrando. E havia equipamento de bomba mexido. Um sistema de bombeamento é literalmente a diferença entre "tá tudo bem" e "a gente vai morrer" quando o mar começa a entrar. Se algo falha ali, ou parece falhar, o capitão precisa decidir com informações incompletas. E tem um último sinal que é quase psicológico. Certos itens essenciais de navegação e papéis não estavam como você esperaria num abandono casual. Isso sugere que a saída não foi "vamos dar uma volta e voltar já". Foi "vamos sair com o que é crucial". Junta isso tudo e aparece um padrão. Não é o padrão de saque, é o padrão de evacuação com medo. Depois que o Dei Gratia encontra a Mary Celeste, o navio é levado para um porto seguro. E aí entra o lado humano e burocrático do mistério. Existe uma prática marítima antiga, salvage, o direito à recompensa por salvar uma embarcação e trazê-la a salvo. Só que o caso era tão estranho que, quando chega em Gibraltar, as autoridades entram em modo suspeita total. Se um navio aparece sem ninguém, a mente procura culpa, e a suspeita cai onde é mais fácil cair, em quem apareceu com o navio. As audiências de salvage em Gibraltar passam a considerar hipóteses de crime: motim, assassinato, fraude, pirataria, qualquer coisa que justifique o desaparecimento. Só que, sem corpo, sem prova de luta, sem roubo claro, sem testemunho direto, o processo vira um grande talvez. No fim, o navio é liberado. A recompensa existe, mas abaixo do que seria esperado para um resgate tão arriscado. E o resultado real não é jurídico, é reputacional. O caso vira lenda e, com o tempo, fatos e ficção começam a se misturar. Agora, vamos passar pelas teorias mais famosas, com o filtro do dossiê. O que explica os sinais sem inventar demais? Teoria 1. Piratas, ataque externo. Problema: não há sinais fortes de confronto, e a carga não foi levada do jeito que faria sentido para um ataque típico. Possível em tese? Sim, mas o conjunto de indícios não pede isso como primeira resposta. Teoria 2. Motim da tripulação. Problema: motim geralmente deixa marcas, violência, dano, conflito por controle. E aqui, se houve motim, por que abandonar o navio e sumir com todos, sem usar a própria embarcação como fuga? Fica estranho rápido. Teoria 3. Fraude combinada entre navios. Essa é a teoria favorita de tribunal. Alguém planejou. Problema: é uma teoria que exige coordenação perfeita e silêncio eterno de todas as partes, sem prova material clara. Quando uma teoria depende de uma conspiração impecável, ela costuma ser mais fraca do que parece. Teoria 4. Fenômeno natural extremo. Tromba d'água, terremoto marítimo, etc. Pode explicar susto súbito. Problema: ainda precisa explicar por que sair no bote sem voltar e por que o navio permaneceu navegável depois. Então, se a gente quer uma hipótese que amarra melhor
Bote ausente, mais saída ordenada, mais medo súbito, mais navio ainda de pé. A gente precisa olhar para algo que assusta rápido e que não precisa deixar marcas grandes. Aqui vai a hipótese mais provável. Não como solução perfeita, mas como a que encaixa melhor nos sinais clássicos do caso. A Mary Celeste transportava álcool industrial em muitos barris. Esse tipo de carga pode vazar vapores. E vapores, em espaço fechado, viram terror. Basta o cheiro, um estalo, uma suspeita de faísca, e qualquer tripulação imagina a mesma cena. Explosão no porão. Agora junta isso com os outros sinais. Água no porão, instrumentos de medição improvisados, bomba mexida. O capitão pode ter acreditado, certo ou errado, que estava com dois riscos ao mesmo tempo, entrando água e porão virando bomba. O que um capitão prudente faz se acha que o navio pode explodir? Ele não espera a confirmação com a cara em cima do problema. Ele tira a tripulação de cima do porão. E aí entra a parte que explica o desaparecimento sem precisar de monstros. Uma evacuação para o bote salva-vidas, com o bote ainda preso por uma linha ao navio, como se fosse um afastamento temporário. A ideia seria simples. Vamos nos afastar um pouco, ventilar, esperar o perigo passar e voltamos. Só que mar não é estacionamento. Se a linha arrebenta, se a amarração falha, se o vento muda, se o navio ganha velocidade com vela parcial, o bote fica para trás. E aí acontece o pior cenário. O navio continua sozinho e o bote pequeno some no Atlântico. Isso explica por que o navio foi deixado em condição ainda navegável. Por que não há sinais de luta? Por que o bote não está a bordo? Porque ninguém volta, porque ninguém consegue alcançar novamente. É uma tragédia de segundos, construída por decisões prudentes, diante de um risco que pode ter sido real, exagerado ou mal interpretado. Veredito do dossiê número 003. A Mary Celeste não precisa de uma explicação sobrenatural. Ela precisa de uma sequência humana, medo plausível, sinais técnicos confusos, decisão rápida e um oceano que não devolve erros. Arquivo número 003 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 004 comigo, se inscreve. E comenta aqui embaixo. Você acha que o gatilho foi mais provável vazamento de vapores ou pânico com água no porão?